Rapaz, tem momentos para tudo, né? Então tem momentos para você também se divertir um pouquinho, comemorar, né? Por que não, né? Fizemos aí um campeonato muito equilibrado, mas entendendo que é um começo de ano, não podemos parar por aqui. A equipe precisa continuar focada, não entrar no modo de relaxamento, até porque não é o perfil desse elenco. Mas sim, comemorar e estar aqui nessa festa hoje é algo muito gratificante para todos nós. Fabinho, já dá para falar que você montou hoje um elenco vencedor no Corinthians? Já dá para a gente dar esse título ao elenco que você trabalhou desde o ano passado para montar? O vencedor não quer dizer assim algo em relação a que o torcedor do Corinthians está acostumado, né? Uma torcida que já ganhou o Mundial, o Libertadores. Mas eu te digo que, claro, você ganha um Campeonato Paulista, é um campeonato importante. E para se tornar um elenco vencedor, você precisa conquistar. E essa equipe começa a ter essa cara. Já começa a ter uma conquista que era o que todos nós queríamos. Em 2024, muito bom, mas ainda não tinha o título. E a gente inicia 2025 com o título paulista e, claro, presidente, o executivo, os atletas, você se tornar vencedor dentro do Corinthians é algo importantíssimo. Mas é claro que para fazer uma história com a ambição desse clube, desse time, que esse time tem ambição, esse elenco tem uma ambição muito grande, precisamos continuar com os pés no chão, focadinho, trabalhando para que possamos aí buscar tantos outros títulos. Sobre o Memphis, né? Eu queria que você respondesse para mim agora, com o título, né? Toda essa identificação que ele tem com a torcida também, se já há uma conversa para uma possível renovação com ele, até porque ele já está bastante, já demonstra, na verdade, o Corinthians que quer a permanência dele, mas já há uma conversa sobre isso? Queremos a permanência de todos. Augusto falou sobre isso no final do ano, iniciamos janeiro falando sobre esse tema. Memphis, Yuri, Garro, Carrilho, Hugo, Mateuzinho, vai esquecer de alguém aqui, mas toda a manutenção, até aqueles jogadores que nesse momento, né, não têm jogado tanto, são jogadores super importantes. Nós temos aí Charles, Coronado, tem muitos jogadores importantes no Corinthians que não estão sendo protagonistas nesse primeiro momento, mas certamente estão se preparando, tem todas as condições naquele momento que o professor Ramon e Emiliano tiver a necessidade, essa galera também está se preparando bem para entrar e fazer o seu melhor pelo Corinthians. Fabinho, você falou ontem sobre a valorização que vai ter esses jogadores a partir de agora, né? Esse patamar que chega ao Corinthians. Hoje teve muita dificuldade, foi uma briga grande para manter o Yuri Alberto nessa janela de transferência. O Corinthians tem ciência que essa briga vai talvez dobrar, triplicar essa próxima janela, principalmente em cima do Yuri Alberto, e tem que trabalhar já com essa hipótese de talvez não ter o Yuri Alberto no segundo semestre? Vai muito do desejo também do atleta. O Yuri tem demonstrado o interesse de permanecer no Corinthians. Então a vontade do jogador é soberana. É claro que as propostas elas surgem, elas vão continuar surgindo. A equipe que conquista, que ganha títulos, a equipe que ganha jogos. Claro que a valorização ela é normal. Se tratando ainda de jogar no Corinthians, é uma equipe, é um time que todo mundo está olhando para essa equipe e seus jogadores certamente têm muito valor a nível de mercado. Fico feliz por isso, pela satisfação de trabalhar nesse nível com tantos grandes jogadores, mas a nossa ideia é que todos permaneçam para que a gente continue forte. E aproveitando também para falar um pouco do Gustavo Henrique, ontem teve aquela festa de sinalizadores, inclusive uma bomba chegou até próxima do pé e do olho do atleta. A gente queria saber como parar, intervir nessa entrada dos sinalizadores, da festa de fumaça, que a gente sabe que é bonita, mas é proibida. É um detalhe que eu tenho pouca... Eu não tenho profundidade para falar sobre isso, é uma questão da parte
clube, dos estatutários. A nossa, já tem muito trabalho ali, né, na questão do CT, do elenco, de tudo assim, da parte da comissão. É um detalhe que fica com o presidente aí para ver aquilo que tem que ser analisado. Mas fato é que a nossa torcida ela é envolvente, é uma torcida apaixonada, uma torcida que empurra o tempo inteiro e nos ajude, sempre nos apoiando. E essa torcida faz parte de todo esse sucesso da equipe nesse início do ano. Sobre o Coronado, eu queria perguntar para você, você até citou o Coronado, a gente sabe que ele veio de um início bastante diferente depois do que terminou o Campeonato Paulista. Qual a sua avaliação para os próximos, para o restante da temporada, para ele ganhar mais minutos em campo também? Está tendo oportunidade. Jogou alguns jogos, e não só ele. Se você for analisar em relação à minutagem, claro, alguns com um pouco mais, outros menos, mas todos estão tendo a sua oportunidade. Isso que é bacana, isso que eu analiso, aquilo que é feito na minha condição. Todos estão tendo a sua importância, só pode jogar poucos jogadores, próximo de um elenco de 30, né, você considerando a sua base, e esses que não jogam, eles são tão importantes quanto aqueles que estão jogando. Eu sei que o olhar tá para os que jogam, né, que são os protagonistas do momento, mas aquele jogador que está ali durante a semana, treinando junto com essa equipe, quando é chamado para fazer algum minuto, esse time tem correspondido, e é com essa montagem de elenco, com essa equipe competitiva que a gente espera aí forte dessas 3 competições que temos pela frente. Fabinho, mais uma prova da minha parte. Em relação ao Thales Magno, só para atualizar a situação do jogador, o staff do Thales Magno em algum momento mostrou uma insatisfação de poucos minutos do Thales Magno no time? Nenhuma. Foi o que eu te disse, só joga 11, né? E é claro que eu fico feliz de estar trabalhando no nível com grandes jogadores. E que aqueles que não jogam, eles querem jogar, é natural. E isso faz parte de qualquer elenco competitivo. Os jogadores, eles querem ser o protagonista, e para isso precisam mostrar no dia a dia, precisam esperar também a oportunidade, respeitando o companheiro, para que sim, no momento que acontecer, ele esteja preparado. O Thales, nenhum momento, nenhuma insatisfação, nem dele, nem da parte da equipe que trabalha com ele. Saideira, deu vontade de jogar ontem? O volante Fabinho deu vontade de entrar em campo? Não, essa vontade, te confesso que eu não tenho mais esse desejo, até porque o que eu estou fazendo me motiva muito, né? Eu fico tão motivado com quem está dentro de campo. Uma nova função, você fica com a adrenalina lá em cima, né? Em relação àquilo que a comissão está fazendo, os atletas, a forma que vai se comportar dentro dos campeonatos, e quando as vitórias elas surgem, por todo esse envolvimento da parte por detrás, né, dos bastidores, esse desejo de estar atuando, ele não é tão forte. O desejo agora que eu tenho é de continuar contribuindo para o futebol. Sou apaixonado pelo que faço, vim do futebol, então são mais de 30 anos jogando e agora atuando como dirigente. É uma satisfação enorme poder estar de volta, estar trabalhando nessa grande equipe, agradecido pela oportunidade que o Corinthians me concedeu, né? Na verdade, eu não encarei isso como um desafio, foi uma oportunidade e espero poder corresponder à altura dessa equipe.